Tá, vamos lá. Eu tô fazendo um vídeo aqui de improvisação. É sobre um vídeo do João Gabriel Simões. Ele fez um vídeo chamado Me dê 20 minutos e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre desenvolvimento espiritual. Bom, na verdade eu acabei de assistir esse vídeo agora uns minutos atrás e eu acho o vídeo muito bom. Eu tô aqui para comentar sobre o vídeo e também fazer uma crítica construtiva em um momento de um vídeo sobre a visão dele. O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é justamente para eu poder expressar a minha opinião sobre a visão dele. A minha ideia aqui é não fazer eu quero fazer uma crítica construtiva no sentido de não estereótipos que essa palavra leva, mas no sentido do significado das palavras mesmo, assim. É uma crítica sobre o trabalho, mas de forma construtiva, que realmente te agregue, pelo menos assim eu espero. Então, eu vou botar para rodar o vídeo aqui, a gente vai assistir, e daí quando chegar no momento eu vou explicar. Neste vídeo você vai acessar insights que são raramente compartilhados, não por serem secretos ou proibidos, mas porque, de maneira geral, o nosso foco é constantemente desviado para conteúdos virais e superficiais. Sendo assim, enquanto o mundo digital Concordo com ele e assina embaixo. Consumo passivo e pouco aprofundado, eu te convido aqui a uma jornada reflexiva em busca de um conteúdo mais aprofundado e enriquecedor. Bom, a ideia aqui é fazer o exercício de juntar os fragmentos envolvendo psicologia, filosofia, espiritualidade e mitologia para te proporcionar um entendimento mais sofisticado do que é o desenvolvimento espiritual. Para iniciarmos... Tá, vamos lá, deixa eu falar uma coisa sobre a minha opinião, Lucas, em relação ao João. Eu já assisto os vídeos do canal dele já faz algum tempo e eu acho muito bons os vídeos dele. O que mais me impressionou foi o vídeo da espiritualidade. Eu achei o melhor vídeo dele até agora. E eu tô falando isso porque eu quero dizer que esse cara aí, ó, que a gente tá assistindo o vídeo, esse cara aí é bom. Esse cara já sacou como funciona a espiritualidade. Ele consegue conversar todas as línguas de religião. Ele fala de conscienciologia nesse vídeo. E o que ele fala não tá errado, ele tá sabendo o que ele tá falando. Esse cara aí é bom. Mas vamos voltar pro vídeo. Nossa jornada neste vídeo, partamos de uma premissa fundamental que atravessa diversas tradições espirituais. Diz ela, do imanifestado, do grande mistério, daquilo que é absolutamente inefável, Deus no seu sentido supremo, vamos dizer assim, surge toda a manifestação cósmica. E essa manifestação, ela é trina. A saber, ela abarca, ela se manifesta a partir de 3 domínios. O domínio espiritual, o mais transcendente de todos, depois o domínio sutil e, finalmente, o domínio físico-grosseiro, que é o que todos nós conhecemos muito bem. O domínio... Tá, vamos lá. Deixa eu fazer uma pausa aqui nesse vídeo. Isso que ele está falando aqui é o conjunto terciário, tá? Eu vou procurar aqui no Google, conjunto terciário. Parece que eu não sei o nome correto disso. Mas é o físico, psique e nous. Tá, é isso aqui que eu tô querendo mostrar. Aqui, ó. Aqui a gente tem os dois exemplos. O que ele tá falando aqui nesse vídeo é isso aqui, ó. Físico, soma, psíquico, psique e mente espiritual, o nous, tá? E anotem bem que ele tá falando isso aí. Isso aqui é um modelo que eu tô pegando pronto da internet. Isso aqui, o que eu tô falando aqui, não é nenhuma novidade. Vamos voltar pro vídeo dele. O físico grosseiro é aquele que conhecemos desde que abrimos os olhos pela primeira vez. É o chão sob os nossos pés.
é o peso do nosso corpo e é praticamente tudo aquilo que a gente pode perceber por meio dos nossos 5 sentidos, quer seja diretamente ou indiretamente através de instrumentos, como um telescópio, um microscópio, etc. Esse domínio é o domínio chamado de material, é a matéria densa. Inclusive, para alguns, por exemplo, para os materialistas ferrenhos, o domínio físico grosseiro é o único que existe. Toda a realidade se reduz a este domínio. Certo, e vou chamar a atenção aqui. Toda a ciência hoje que a gente tem fica somente dentro desse domínio. Toda essa conversalhada de ciência que a gente tem fica só dentro disso. Ponto. Mas e se eu te disser que, segundo as grandes tradições espirituais da humanidade, esse domínio, esse mundo físico grosseiro, esse domínio que é palpável, que é perceptível, que é visível, ele é apenas a primeira camada. E além dela existem outras 2 camadas, outros 2 domínios. Domínios que, uma vez compreendidos, podem mudar radicalmente a forma como a gente percebe a realidade. E é isso que nós veremos a seguir. O domínio sutil é o domínio que nós experimentamos quando nós estamos sonhando. É também o domínio das experiências paranormais ou parapsíquicas. O xamã, quando tem uma visão do futuro, o médium, quando incorpora um espírito, o sensitivo, quando tem uma experiência de projeção astral ou desdobramento. Isso que ele está falando está tudo certo, eu concordo e assino embaixo. O santo, quando vê em seu sonho a imagem de uma divindade, descrever certos conhecimentos para ele. E o médico espiritual, quando, através da imposição de mãos, consegue curar uma pessoa. Então, todos esses estão, de diferentes maneiras, experimentando o domínio sutil. Esse domínio também é chamado de psíquico ou anímico. Por exemplo, as emoções, elas estão no domínio sutil. Não tem como você pesar ou medir uma emoção. Não tem como enxergá-la por meio dos olhos físicos, porque ela não se encaixa na lógica do domínio físico grosseiro. Ela está no domínio sutil. Esse domínio também é chamado de intermediário, pois ele faz a mediação, ele é a ponte que conecta o domínio físico grosseiro ao espiritual, que é o domínio mais transcendente de todos. Pois bem, o domínio espiritual é o mais difícil de descrever, porque ele está além do tempo e do espaço. Ele está relacionado a alguns tipos de samadhi na tradição hindu e ao satori na tradição budista. Além disso, o domínio espiritual se refere ao que o Platão chamava de mundo das ideias ou mundo inteligível. É o local onde estão as... Tá, aí já começa a entrar o primeiro ponto que eu discordo com ele. O mundo das ideias de Platão ainda é Manas. Depois eu vou explicar. Quer dizer, eu vou mostrar aqui agora. O mundo da ideia de Platão é aqui, ó, Manas, que é o mental soma da conscienciologia, tá? Não é a mente espiritual, não é. Isso aí é outra coisa. As essências das coisas, os seus arquétipos. Segundo o princípio da correspondência expresso pelo Hermes Trismegisto, uma figura lendária que influenciou o pensamento hermético, inclusive o neoplatonismo, o que nós vemos no macro se reflete no micro e vice-versa. Então, do ponto de vista macrocósmico, nós temos 3 aspectos, o físico, o sutil e o espiritual. E do ponto de vista micro, nós também temos 3 aspectos no ser humano. Sendo assim, o nosso corpo físico corresponde ao domínio físico grosseiro. A nossa alma, corpo sutil, é também chamada de perispírito, corpo astral, psicossoma, enfim, vários nomes. A nossa alma corresponde ao domínio sutil. E agora vou fazer uma segunda correção. O mental soma, dentro dessa classificação, entra dentro do sutil. É porque tu não entende o conjunto septenário. Eu vou deixar tu terminar de explicar, e daí eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso. E finalmente o nosso espírito, ou corpo causal, ou corpo transcendente, corresponde ao domínio espiritual. Ou seja, o ser humano é um universo em miniatura. E cada camada que nos compõe corresponde a uma camada cósmica. E compreender isso é a chave tanto para desvendar a natureza da realidade, como para acessar certos potenciais ocultos que todos nós temos.
E para quem acha que a tríplice natureza do ser humano é pura viagem na maionese, saiba que essa antropologia tradicional era amplamente conhecida na antiguidade e recebeu diversas atribuições nas mais variadas culturas ao longo da história humana, como Ali, ó. Ele trouxe isso de uma outra forma ali, ó. Espíritos, anima, corpus, nous, psique, soma. Ah, que nem o modelo que eu mostrei antes ali, ó. Muito bom, muito bom. Esse cara sabe o que tá fazendo. mostra a imagem que você está vendo agora. Agora olha como esse conhecimento vai ficar ainda mais interessante. Tá, peraí. Ele vai entrar numa outra discussão. Agora deixa eu concluir o que eu tava falando antes. Vou voltar aqui para essa imagem que eu peguei na internet aqui rapidão. Que na verdade essa imagem tá e já tá ilustrando tudo que eu preciso. Ó, se vocês prestarem atenção aqui nesse conjunto do lado que tem 7 níveis ali, ó, tem esse quadradinho: físico, vital, emocional e mente inferior, mente superior, intuição e vontade. O que ele está fazendo? Ele está botando o mental soma lá do professor Valdo como se fosse essa camada superior. Só que não é isso. Se ele tá fazendo isso, está fazendo errado. O mental soma ele é somente a mente inferior. E é isso que ele está fazendo de errado. E o mental soma ele ainda está dentro da dualidade. Ele ainda é material, ele ainda é energia. Então ele ainda fica na parte inferior. Agora, o que a gente tem a partir dali para cima, a gente tem o que acontece dentro da consciência, que é imaterial. A gente não sabe, é uma coisa que está muito além da nossa consciência. Tanto é que o professor Valdo ele fala: não vamos preocupar o que tem depois da consciência, ou Deus, não sei, não importa. Vamos tentar resolver os nossos probleminha aqui, dentro de mente, emocional, energético, físico. O professor Valdo fala isso. Agora, se tu for estudar, eu tive um tempo de curso dentro da a Escola Nova Crop de Filosofia. E a gente tem lá a introdução à sabedoria do Oriente. E lá o professor explica esse conjunto septenário que não faz muito sentido para quem não é afinizado com as ideias de filosofia orientais, ou sei lá, o Tao Te Ching, Lao Tse, o budismo. Essas ideias trabalham com esse tipo de conjunto. Esse conjunto terciário aqui, com 3, é um modelo grego, se eu não me engano. Esse outro com 7 é um modelo oriental. O que acontece? O que está acima, ali a mente superior, intuição e vontade, seria humanas, buddhi e atma, que seriam o outro nome em sânscrito que se dá para esses corpos mais sutis. Esses corpos mais sutis, então, ficariam dentro da nossa consciência. E isso é fora da condição material. Já não é mais uma questão dual lá, não, já é fora, é uma outra condição. Que é o que dá, até onde eu entendo, o nosso senso de self, de eu, de inteligência no universo, ou de consciência. E essa parte ali, então, seria a gente mais na essência, que nos conecta à mônada, que daí seria alguma coisa superior e posterior a nós, que seria muito maior e mais complexo. Tipo, a gente é a célula dentro de um organismo vivo. A gente não consegue compreender a complexidade superior, tá entendendo? É isso. Esse é o ponto que eu queria corrigir ele aqui. Ele precisaria entender melhor desses corpos sutis e não fazer essa confusão que ele fez de achar que tudo que está no mental ali do professor Valdo tá nessa parte do nous ali. Não é isso, não é isso. O nous representa essa parte terciária do conjunto septenário. Beleza? Isso aí é teosofia, se eu não me engano. Era isso aí, vamos lá, vamos continuar. De acordo com a tradição hindu, cada um desses 3 domínios, cada um desses 3 corpos está relacionado a certos estados. Então, o domínio físico grosseiro e o corpo físico se relacionam com a vigília, que é quando a gente está acordado. O domínio sutil e a alma se relacionam ao sonho, aos estados oníricos. E, finalmente, o domínio espiritual e o espírito estão relacionados ao sono sem sonho, isto é, ao sono profundo.
Já para o ser humano não vulgar, que começou a ter experiências transcendentes, outras possibilidades se abrem na vivência desses estados. No domínio físico, a vigília pode ser experimentada com atenção plena, não mais a vigília no modo piloto automático, que é talvez a nossa condição padrão. No domínio sutil, em vez de ter sonhos sem pé nem cabeça, semiconscientes, podemos ter experiências de sonho lúcido, desdobramentos, projeções astrais, visões, retrocognições, pré-cognições, etc. No que tange ao domínio sutil, talvez poucas pessoas conheçam, mas nós temos o trabalho do Valdo Vieira. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Projeciologia, que tem mais de 1000 páginas, no qual ele fala de diversos fenômenos paranormais, parapsíquicos, que ocorrem sobretudo no domínio sutil. Agora, se você quer estudar alguém ligado às tradições espirituais, às religiões, você pode estudar o trabalho da Santa Teresa d'Ávila. Em alguns de seus livros, ela fala de suas visões, ou o trabalho do Ibn Arabi, que foi um sábio e místico sufi, que também aborda o domínio sutil em algumas de suas obras. O domínio sutil, diferente do espiritual, ele é dual, pois ele pode nos levar... Ali, ó, tu tá falando da dualidade. O mental soma ainda está dentro da dualidade. Vai vendo. Tanto para a via evolutiva, para a morada dos deuses, para o domínio espiritual propriamente dito, que é o objetivo da espiritualidade, assim como ele pode nos levar para a via involutiva. E por que isso acontece? Pois ao desenvolvermos capacidades extrasensoriais, poderes paranormais, o nosso ego tende a inflar. E diante disso surge a tentação de usar essas habilidades para satisfazer o nosso ego, para dominar as pessoas, para buscar poder. E isso, do ponto de vista espiritual, acaba gerando mais apegos e interprisões kármicas do que ajudando, contribuindo não para uma elevação em direção ao domínio espiritual, mas para uma queda na via da involução. É por essas e por outras que, na maior parte das tradições, os mestres, os sábios, em geral, eles recomendam não permanecer no domínio sutil, não focar nele. É claro que, a depender do nosso desenvolvimento espiritual, a gente pode ter experiências sutis, isso faz parte. Mas agora, focar nessas experiências, focar na busca de expansão com o objetivo de ter poder, de dominar outras pessoas, isso pode ser uma grande armadilha e pode nos levar para essa via da involução. Então, o conselho dos mestres, o conselho da espiritualidade tradicional é não focar no domínio sutil, mas focar no domínio espiritual. Calma. Eu concordo com o que ele falou, mas mais ou menos. Cara, olha só, presta atenção. Não dá pra gente pular etapa. Primeiro de tudo. Segundo, o domínio espiritual, ele tem que ser uma referência a maior, mas não aonde a gente quer alcançar. O que a gente quer alcançar? Subir do nível onde a gente está, do físico grosseiro, para o sutil. E aí vem lá toda a história do professor Valdo Vieira, em projeção e coisa e tal. Inclusive, essa noite eu tive projeção lúcida. E aí sim, sem pular a etapa, quando a gente tiver já projeções de consciência contínua, já tiver deslumbres de projeção de mental soma, aí sim a gente vai começar a se preocupar com o domínio espiritual. Enquanto, meu irmão, a gente não consegue nem se projetar e ter lucidez no extrafísico, não tem que se preocupar com o domínio espiritual. Claro, não é que a gente deve ignorá-lo, não é isso. A gente precisa ter boas referências superiores. Mas não é aonde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar é no domínio sutil. Vamos em frente. Beleza. Já no domínio espiritual, em vez de experimentarmos o sono sem sonho e ficar completamente inconsciente, a gente pode experimentar estados causais, estados de consciência expandida que transcendem o tempo e o espaço, estados nos quais a consciência é experimentada de forma pura, desacoplada de suas vestes, de seus corpos. Mas, João, isso tudo parece muito complicado, mas... De novo, cara, isso que tu tá falando é projeção de mental soma. A projeção de mental soma
é dentro do domínio sutil. É uma questão da psique ali ainda, tá entendendo? Mental soma e psicossoma ainda ficam juntos. E só se projeta para fora. Agora, outra coisa é o mental soma não ter experiência do nível não dual, que é uma outra realidade que a gente simplesmente não consegue compreender da nossa realidade física. Não tem, é um negócio depois. Então, calma, não é bem assim. Vamos devagar com essas definições. Mas eu entendo, o que tu está fazendo aqui é bem intencionado, mas eu discordo nesse ponto. Vamos em frente. Calma, calma que agora eu vou narrar para você um exemplo de uma experiência de estado causal para que isso fique bem claro na tua mente. Essa experiência é a do Swami Vivekananda, monge hindu que foi um dos principais responsáveis pela introdução do Vedanta e do Yoga no mundo ocidental no final do século XIX. Diz ele: se você não pular esse vídeo, eu vou mandar esse valor agora na sua conta. Tá duvidando? Olha só, vou mandar para você. Então, à noite, na hora da meditação, perdi a consciência do corpo e senti que ele era absolutamente inexistente. Senti que o sol, a lua, o espaço, o tempo, o éter e tudo haviam se reduzido a uma massa homogênea e depois derretido para longe no desconhecido. Nesse estado de samadhi, todas as diferenças entre o eu e o Brahman, Brahman significa consciência divina absoluta. Todas as diferenças entre o eu e o Brahman desaparecem. Tudo se reduz à unidade. Além dos 3 domínios da realidade, dos 3 corpos e dos 3 estados correspondentes, existe uma quarta coisa, que na tradição hindu é chamada de Turiya. Turiya significa o quarto estado de consciência. Mas na verdade não é um estado de consciência, mas sim a realidade não dual, o substrato a partir do qual surge toda a manifestação trina. Então, a realização máxima do ponto de vista espiritual, ser faixa preta na espiritualidade, é realizar esse princípio, é realizar essa realidade não dual a partir do qual tudo surge. Quando... Sim, e de novo, eu concordo com ele, mas eu acho que isso ainda não é uma experiência do plano espiritual. É uma experiência ainda no nível maior dentro do plano sutil. Mas sim, é exatamente isso que a gente precisa ser faixa preta. Conseguir chegar lá. Agora é conseguir. No absoluto, quando Turiya, quando essa realidade transcendente e não dual se manifesta, nós temos os 3 domínios da realidade. Então imagina uma onda no oceano. Essa onda se refere a esses 3 domínios da realidade, que fazem parte da manifestação cósmica. Agora, realização espiritual, no sentido supremo do termo, realizar o substrato, realizar Turiya, significa realizar que nós somos de fato o oceano. Vou fazer uma observação aqui. O que ele está falando não está errado, está certo na real. Porque olha só, quando a gente está lá no plano sutil e só se manifestando unicamente de mental soma, é sim o momento ápice ali de conseguir perceber então a realidade depois, que é uma coisa que a gente não consegue aqui. Sim, ele tá certo, porque é lá na frente que a gente vai conseguir enxergar só o que vem depois. Mas não aqui, agora no físico. A gente não consegue fazer isso. E o oceano não é diferente da onda. A onda é o oceano e o oceano é a onda, embora eles se manifestem de formas diferentes, temporariamente. Então a realização suprema é realizar que nós somos o oceano, é realizar que nós somos o substrato não dual a partir do qual todas as coisas surgem, inclusive a nossa própria consciência. E essa é a famosa realização não dual que nós vemos, por exemplo, talvez você conheça isso, no Advaita Vedanta. Bom, recapitulando o que nós falamos até o momento, da realidade não dual, de Turiya, da realidade inefável, do grande mistério, surge a manifestação. E a manifestação, ela é trina. Então, do ponto de vista macro, nós temos 3 domínios, do ponto de vista micro, nós temos 3 corpos, e, além disso, nós temos 3 estados conscienciais correspondentes, como nós vimos anteriormente. Agora, como pensar o desenvolvimento espiritual a partir desse paradigma? Uma das principais metáforas utilizadas nas escolas de iniciação, em várias linhas espirituais, é a da escada. Então, o desenvolvimento espiritual é expresso através de uma escada.
Didaticamente, a gente pode dizer que a gente vai do domínio físico ao domínio sutil e deste ao domínio espiritual. E, finalmente, a gente vai até a não dualidade, até a essência de todas as coisas. Vale a pena mencionar que esse processo não é necessariamente tão linear assim. A gente pode, por exemplo, ir direto do domínio físico ao domínio espiritual. A gente não necessariamente precisa passar pelo domínio sutil, desenvolver as nossas capacidades extrasensoriais. Aliás, isso Sim, a gente precisa, sim. pode ser uma armadilha, como nós vimos anteriormente. É por isso que existem mestres que se realizaram espiritualmente, mas que não têm capacidades extrasensoriais, assim como existem mestres que têm diversas capacidades extrasensoriais desenvolvidas. Então, embora a gente utilize a escada como uma metáfora, como uma imagem para guiar, nos guiar nesse processo de ascensão espiritual, isso não precisa ser tão linear assim, beleza? Segundo René Guénon, metafísico francês, em diversas tradições espirituais, o desenvolvimento espiritual é sintetizado, é organizado a partir de duas etapas. A primeira vai do domínio físico grosseiro ao espiritual, e a segunda vai do domínio espiritual até a sua própria fonte, a realidade não dual. Agora, cara, olha só, tá vendo como é que isso dá um problema no vídeo do cara? Ó, ele tá falando que não precisa se preocupar com o sutil aqui nesse caso, que a gente pode ir direto pro espiritual e já ir pro não dual lá na frente. Cara, não é isso. É que na verdade só tá querendo do espiritual para um lugar que nem a gente sabe que existe. Essa é a verdade. A gente não imagina o que vem num quarto nível. Deve ser alguma coisa que a gente consegue conceber de Deus, alguma coisa assim. Mas não é. A gente tem que ir pro nível espiritual. Esse salto que tu tá propondo aqui não existe, tá? Ele não existe. A gente tem que ir pro sutil e depois para conseguir chegar no espiritual. E esse não dual aí, meu irmão, isso não, a gente nem se nem se Buda nascer de novo e tiver uma projeção de mental soma, ele vai conseguir falar dessa realidade aí, velho. Isso aí não existe. A partir de duas etapas. A primeira vai do domínio físico grosseiro ao espiritual, e a segunda vai do domínio espiritual até a sua própria fonte, a realidade não dual. Agora, falando mais detalhadamente, na primeira etapa a gente tem um retorno ao centro da individualidade, um retorno à nossa realidade espiritual. E na segunda etapa a gente tem a transcendência até mesmo da nossa realidade espiritual. Agora, olha que interessante, isso pode ser sintetizado em um simbolismo geométrico. Então, na primeira etapa, a gente sai da periferia do nosso ser até chegar à sua essência, até chegar à nossa realidade espiritual. Lembra que eu falei anteriormente? Domínio físico grosseiro, domínio sutil e domínio espiritual. Na segunda etapa, depois de chegar ao centro do nosso ser, depois de chegar ao nosso espírito, a gente transcende inclusive isso, a gente vai além. A gente vai na direção, entre aspas, da realidade não dual, que é a nossa verdadeira essência, vamos dizer assim. Isso aqui pode ficar ainda mais surpreendente. Olha só, se a gente juntar essas duas partes, a gente tem um símbolo muito conhecido, que é o símbolo da cruz. Sendo assim, uma das interpretações simbólicas do símbolo da cruz é justamente essas duas etapas do desenvolvimento espiritual. Vou trazer agora um pouquinho para você do estudo comparado das tradições espirituais para mostrar como os mesmos fenômenos, as mesmas etapas, recebem nomes diferentes nas diversas tradições. Tá bom. O vídeo já tá passando já de 30 minutos. Eu só queria registrar isso. Se vocês quiserem ver o vídeo dele na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário. Eu vou deixar em algum lugar. Assistem lá, e sim o canal dele também, ele é muito bom. Mas fica aqui registrado então a minha super crítica a esse vídeo dele, que tá muito bom. Meus parabéns, ó. Meu irmão, continua fazendo teus conteúdos, que eles são, excelentes. Eu não conheço nenhum canal hoje na internet que fala de espiritualidade tão diretamente que nem tu, assim, sem dogma, religião, tem que conhecer um monte de coisa para conseguir entender. Não, tu tá sendo papo reto.
super admiro isso. Continua fazendo isso, meus parabéns. O meu papel aqui é o aspecto integrativo. Tu tá fazendo essa integração dentro disso que tu fala, psicologia, filosofia e espiritualidade. Meus parabéns, meu irmão, continua nessa linha. O meu aspecto integrativo aqui envolve isso, mas é um pouco mais generalista. E meu irmão, parabéns aí pelo vídeo. Mas fica aqui minha crítica construtiva. Vamos em frente.